Olá, pessoal. Meu nome é Adália Delfiol, sou empreendedora e hoje nós vamos falar sobre finanças pessoais. Mas eu não estou sozinha. Eu estou com o Fernando Delfiol e o Edson. Eu gostaria que eles se apresentassem nesse momento. Muito bom. Bom, se vocês não perceberam pelo sobrenome, a Dália é minha esposa, mas é ela quem faz a gestão das finanças de casa. Então, por isso que a gente está aqui junto, né? É sempre assim, meu amigo. Você acha que é eu que cuido do dinheiro em casa. Geralmente eu gasto o dinheiro. A Michelle que fica me segurando lá para eu não fazer besteira. Em casa sou eu que me seguro. É engraçado porque as pessoas têm uma ideia errada sobre isso, né? Normalmente que as mulheres gastam mais. Não. Mas segundo pesquisas, esse nível está bem equilibrado, né? Tá meio a meio, tá meio a meio. Existe uma questão, até no comportamento brasileiro, que bem, faz parte de toda a cultura da sociedade, que é achar que o homem que controla porque a mulher não pode controlar. Mas não entende que, na verdade, é um acordo ali entre o casal de como que as coisas funcionam. Quando eu brinco, né, que eu falo que é a minha esposa que me segura, não significa que sou eu ou ela que administra as finanças. A gente tem toda uma situação onde, basicamente, a gente administra juntos, a gente divide, a gente conversa sobre o assunto. Aliás, eu acho que esse é um dos maiores fatores que afetam casais, relações e finanças pessoais, é a falta de conversar sobre o assunto. Sim, é meio A tabu, comunicação, né? Ela é um tabu, com certeza. Tabu. A gente faz a gestão das contas em casa, até com a comunicação em que às vezes eu não quero ter, mas tem que ter. A Dália controla o que a gente gasta no mês, e aí, no final das contas, o que eu tento fazer é dar mais atenção para quando ela fala, poxa, a gente está fechando mais próximo do vermelho, ou esse mês está sobrando, para planejar o que a gente vai fazer. Mas é difícil, porque é um assunto em que nem todo mundo gosta. Eu acho chato de fazer. É necessário, mas é chato. Quer ver um assunto que a gente vai reconhecer aqui como um tabu simples? Quantos casais você conhece que um sabe quanto o outro ganha? Putz, poucos, cara. Nossa, pouquíssimos. Assim, eu acho que é o maior desafio com as minhas amigas, inclusive. Muitas falam, não sei quanto meu marido ganha. Eu só sei, assim, quando tem uma dívida e... Quando você vê que não está dando, aí você descobre. Exatamente. Você descobre que o quanto ele ganha era pouco. Exato. Ai, aconteceu algum imprevisto aqui, aí o cara chega e fala, olha, ferrou, aconteceu um negócio aqui, e aí? E ela fala, nossa, mas por que você não me falou antes? Por que deixou eu chegar nessa situação? E é uma coisa, assim, que é contínua. É uma realidade muito séria, com muitos casais. E eu fiz um processo de mentoria com algumas pessoas, falando sobre finanças pessoais, assim, abri a minha agenda para ajudar algumas pessoas. E o que eu notei, Adália? Quando você vai para o tema casal, é um negócio sensível, porque eu quero que você faça uma análise financeira. Eu quero que você me ajude a resolver minhas finanças pessoais. Eu quero que você me ajude como que eu posso evoluir, começar a investir, crescer financeiramente. Tá, mas vocês sabem quanto os dois ganham? Vocês sabem quanto os dois gastam? E aí, eu já ouvi de um e de outro. Eu não abro porque cada um tem sua conta. Sim. Na verdade, a gente divide, eu dou essa conta para ela, eu fico com essa conta aqui comigo. E, assim... Ok, é um jeito de organizar, mas como que você quer resolver um problema se você conhecer o problema? E como que você cresce? Né? Como que cresce desse jeito se os dois não crescerem juntos? Afinal, é uma unidade. Né? Você casou para continuar ali junto. Sim. Você vê, né? A gente veio falar de finanças, está falando mais de relacionamento. Mais de relacionamento. Cara, mas acho que a última vez em que eu estava lendo sobre, a gente vê que uma quantidade absurda de divórcios começam por conta de discussões financeiras. Sim. E aí, se você não ataca a raiz do problema, você acaba culpando o outro por conta de situações em que poderia ter sido evitado se o combinado, que nem nunca sai caro, fosse feito antes, né? E não tem jeito, cara. O planejamento financeiro pessoal, ele passa por você conhecer quanto você ganha, e você conhecer quanto você gasta. Sim. Né? E dentre essas discussões, também vai para o âmbito pessoal, que eu estava ouvindo uma pergunta um outro dia que, assim, para mim não faz sentido, mas você pensando pelo que você ouve nas mentorias, nas consultorias, você começa a pensar no seguinte, as pessoas não sabem quanto ganham. Não tem ideia. Não, mas tem um salário fixo, mas não sabe quanto entra na conta. E pior, não sabem quanto gastam. E não sabem o quando.
O Como assim, capital de quando? giro também faz muita diferença. Eu estava conversando com meus alunos na faculdade, a gente falando sobre gestão de capital de giro de empresa e todo mundo levantando a mão e dando opiniões muito bacanas. Aí eu, na lousa estava escrito, a empresa ganha X, o capital de giro é tanto, entra tanto de receita em tal data do mês. Eu peguei e apaguei a palavra empresa e escrevi você. Uhum. E aí deixei o pessoal opinar para ver exatamente quanto é que você ganha, em qual data. As suas contas vencem antes ou depois de você receber o dinheiro para pagar? E aí a maioria ficou olhando assim com uma cara de estranho. E depois eu repeti isso em outras turmas. Para falar, olha, tem algo errado aqui se você não sabe. Você pode receber o dinheiro suficiente para pagar o que você deve. Mas se a data não casa, você vai precisar ficar pegando empréstimo o tempo todo para cobrir essa diferença. E tem mecanismo no banco, na financeira, no cartão de crédito. E a pessoa pode ir lá e trocar a data. É claro, você não vai trocar a data com as coisas em atraso. Você precisa pagar primeiro, ir lá e negociar e trocar a sua data. Mas dá para trocar a data. Mas as pessoas se acostumam, sabia? Trabalhando com uma instituição financeira há alguns anos e na parte mais sensível, né? Afinal de contas, eu trabalho com cobrança. E o Delfiel já trabalhou com cobrança também, ele sabe disso. A gente percebe o quê? A gente percebe que as pessoas se acostumam. Eu tenho um carnê, eu tenho um financiamento, e esse carnê, esse financiamento, ele continuamente ele é pago com 3, com 5 dias de atraso, mas está tudo bem. Eu já me programei para isso, mas para pagar juros? A pessoa ela não para pensar que a soma desses juros a longo prazo, até a curto e médio prazo, pode ser o valor de outra coisa que ela pode comprar, fazer para ela, se apropriar daquilo para comprar um batom, vamos dizer assim. Ela não imagina, depois fala, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para fazer isso. Mas aí se você soma todos os juros que ela pagou no decorrer desse tempo, ela poderia ter feito algo para ela assim que ela não tem noção, né, de realmente quanto que ganha, quanto que deveria. O planejamento está extremamente mal feito ou nem tem um planejamento. Aí é onde entra o X da questão. Tem gente que pensa que ter um planejamento é criar uma planilha em Excel complexa, ter um banco de dados. As pessoas querem criar gráficos coloridos, querem fazer isso, fazer aquilo. Tá, gente, uma pessoa ou outra faz isso. Mas eu vou falar para vocês assim, que realmente funciona. O que funciona é a consciência. Isso funciona demais. E quando eu vou discutir com as pessoas, a mentoria, o planejamento, geralmente eu converso com a pessoa e falo assim, como é que você se organiza? Eu não me organizo. Não, mas se você fosse se organizar, você é a pessoa que vai para o celular? Você é a pessoa que anota no caderno? Você é a pessoa que faz isso? Como que você faz? É um exemplo bem simples, mas isso acontece em casa. Eu me organizo bem para o planilha, mas por uma questão técnica que eu já mexo com isso há anos. Tal. Mas minha esposa ela gosta de anotar. E ela tem o caderno dela muito, mas muito bem organizado. Mais organizado do que as minhas. Inclusive, as minhas têm uns rascunhos, tem umas contas malucas, às vezes dá vermelho, dá negativo, eu tenho que ir lá e ajustar alguma coisa. O dela não, ela programa para gastar o que ela tem. E é legal porque se o planejamento ele for feito de uma forma bacana para a pessoa, isso vira sustentável. Eu sempre falo isso para as minhas clientes. Não adianta você querer mudar a sua roupa, porque, para quem não sabe, os consultores de imagem têm uma empresa relacionada a isso. E, às vezes, a pessoa fala assim, Adélia, eu quero ser elegante. Quero muito. Aí você vai fazer o diagnóstico da personalidade dela, de como que são os padrões de vida dela, e não cabe um terno. Não bate, cara. Não cabe um blazer, não tem nada a ver. Mas ela olha aquilo na internet e fala, é incrível, eu quero para mim. Isso, ele tem uma relação direta em tudo que você vai fazer na sua vida. Se não for sustentável, você não vai conseguir fazer aquilo de um hábito contínuo. E aí, gera uma dificuldade. Vai ser um blazer que vai ficar parado no guarda-roupa. Vai ser uma planilha que ela não vai olhar. Sim. E aí, o que adiantou? Ter todo aquele trabalho de preencher, de fazer tudo aquilo, sendo que não faz sentido para a vida dela. Então, é exatamente isso que você falou. Se é o caderninho que funciona para você, então faça o caderninho. Se é um controle no celular, faça o controle no celular. Se é uma planilha no Excel, eu particularmente amo. Faça a planilha no Excel, mas tenha esse planejamento de uma forma sustentável que aí fica consciente, né? Você olha lá e tem clareza das suas entradas, das suas saídas e fica muito mais legal de fazer. Sim. E eu sempre achei chato ficar preenchendo planilha de controle de gastos. Sempre achei.
Até o dia que me deram a obrigação de cuidar das finanças do departamento onde a gente até se conheceu. Sim. Eu odiava o assunto, odiava. Nossa, ele chegava em casa reclamando todos os dias. Achava muito chato. Eu falei, poxa, eu tenho tanta habilidade para fazer coisas diferentes, mais criativas. Eu tenho que ficar ali controlando o número e o pessoal do financeiro na minha cola, querendo saber onde que vocês gastaram. Falei, cara, não fui nem eu que gastei, tem que controlar as coisas dos outros. Mas depois a gente começou a transportar isso para nossa casa. Poxa, e às vezes ela gastava alguma coisa. Se eu não prestasse atenção nisso também, poderia, de repente, eu gastar achando que teríamos, mas ela já fez uma compra. E aí, não necessariamente ela estava errada em fazer. Ela olhou o saldo, ela viu que a gente podia, ela se programou e fez. Mas é onde a gente bate aquele negócio da comunicação. Às vezes é o mesmo dinheiro que o casal tem disponível. Sim. E aí eu gasto achando que está tudo bem, ela gasta achando que está tudo bem. Quando vem o boleto esfrega na cara dos dois. Que a gente deveria ter se conversado. E é por isso que as finanças pessoais precisa ser um assunto de família, não é só do casal. Sim. Porque a sua criança, queridos, precisa ter consciência também, sim, até para não fazer um escândalo no supermercado. Eu lembro da Beatriz, assim, pequenininha, e a gente saía e falava, olha, hoje não pode. Você pode gastar até tanto. Você tem R$20 para gastar com o que você quiser no mercado. Passou disso, nós não temos orçamento, porque a mamãe e o papai... Ai, quero isso. Ah, beleza, deu o seu valor. Ah, mamãe, e esse aqui? Então, esse ou esse? E a criança, ela vai criando uma consciência. A gente comprou uma casa recentemente e ficamos assim, no limite, não dá para gastar nada. E aí ela falou, mãe, quero ir no acampamento da igreja. Falei, a gente não tem. Ela falou, eu tenho. Ela juntou por um ano o dinheiro do valor do acampamento. Ela não gastou a mesada dela. Que, gente, não é muito, é R$20 por mês. Sei lá quanto tempo ela gastou. Mas ela criou uma disciplina. Esses dias ela queria uma coisa, a gente falou, então, não dá. Pega lá dos 150 que você tem. Ela, não, obrigada. Ele já está direcionado para outra coisa que eu quero fazer. Olha isso. Ela já está pensando no longo prazo. A gente não teve essa consciência, mas o fato... Né, a gente não recebeu essa consciência, na verdade. Sim. Né? Porque os nossos pais deram aquilo que eles aprenderam. Mas hoje, a gente, com essa consciência, você tornando esse assunto parte ali do seu dia a dia, você já cria uma consciência para gerações futuras. Então, é muito legal falar sobre finanças. Nada é tão, vamos dizer assim, natural no ser humano do que a própria disciplina de cada um. E isso que vocês trouxeram de exemplo aqui da Bia é maravilhoso, porque no final das contas o que o adulto sofre hoje com finanças foi o medo ou a privação do conhecimento que ele teve quando era criança, né? Eu tive uma oportunidade, vamos dizer assim, de mexer com dinheiro desde muito novo, ali com 6, 7 anos, porque meu pai era comerciante, então eu fiquei muitos anos da minha vida atrás de um balcão, mesmo em cima do banquinho, tá, gente? Mas ficava atrás de um balcão. Mas ali eu aprendi a mexer com dinheiro, eu aprendi a não perder dinheiro, né? Porque saber fazer as contas e saber o valor das coisas. Né? Sim, e muitas vezes as crianças, elas são direcionadas. Ok, gente, são tempos, situações e momentos diferentes, mas elas são tão direcionadas a não se preocupar com a criança, que com o dinheiro, que muitas vezes acontece exemplos do tipo, há uns anos atrás o meu sobrinho achava que todo o dinheiro e o que ele queria vinha de um cartãozinho azul que estava no bolso da mãe. Então ele queria uma coisa, ela falou, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, mas eu uso o cartão. Quando você usa o cartão, a gente compra. É mágico. Então. Agora é só se aproximar. É uma varinha mágica retangular e fininha. Né? E agora é só aproximar, né? Só fazer o acostamento. Mas, veja, essa questão da falta de consciência, é claro que é sobrinho, então eu já me aproximei para dar uma ajuda ali. Mas essa falta de consciência vai fazer com que? Vai fazer com que ele se torne um adulto achando que as coisas são mágicas. Ou não se preocupando com o que realmente ele tem, com o que ele gasta. E essa relação que a nossa geração teve, o contato com o efetivo, hoje, não existe. O dinheiro é todo eletrônico. Nossa, então, você não recebe mais o salário. Você não tem a sensação de que está indo embora quando você vê a pilha que você ganhou diminuindo de tamanho até não existir mais. Você já recebeu o salário em dinheiro? Já assim, em moedas, ainda para completar aquela merreca que eu ganhei nos meus primeiros empregos. Eu tinha lá uns quebradinhos, a mais R$7. Aí vinha lá R$5, assim, 2 moedinhas.
Era difícil. Então, mas você tinha consciência de quando aquele dinheiro em espécie Aquele acabou, acabava, acabou. Mas hoje não. Hoje no cartão de crédito, Nossa. ou na conta eletrônica, ou na conta com limite, ou em todos esses produtos financeiros que foram criados magicamente para deixar a nossa vida mais confortável, a gente não deixa de comprar. Sim. Mas alguma hora a gente tem que pagar. A sensação de perda vem só de uma notificação que você arrasta para o lado quando a instituição te comunica. Porque às vezes nem isso. E aí vai embora essa sensação. Né? Quando a gente cresceu olhando para essa situação e tentando fazer o dinheiro durar até o final do mês. Mas acaba que um mês dura muito mais do que o fim do dinheiro para a maioria das pessoas. Sim. E assim, ó, parece que a gente já nasceu rico, não sei, assim. Poxa. Que, nossa, a gente já tem as finanças desde sempre. Me fala um pouquinho de vocês. Como que já ficaram endividados? Como que foi a infância de vocês? Meu Deus, que pergunta. Ah, eu quero saber, porque eu acho que muita gente tem a curiosidade de ver hoje a gente viajando, tendo um emprego estável, estudou, fez faculdade, e ela olha para a realidade e fala assim, não, para mim não é a minha realidade, não sei se eu consigo chegar lá. Mas, por experiência própria, eu tive uma situação muito difícil na minha casa. Não foi Conta a fácil. sua primeiro, então. Foi tudo muito... Não, eu quero saber de vocês primeiro. Para a gente fazer uma competição aqui. Mas me contem um pouquinho sobre como que vocês chegaram nessa consciência hoje, como que foi a infância. Olha, eu falei, eu tive contato com dinheiro muito cedo. O dinheiro do meu pai, no caso. Sim. De saber administrar, saber cuidar, mas mesmo sabendo todos os valores daquilo, como ele necessariamente não me ensinou muitos princípios, depois eu descobri sozinho as coisas. Ele me ensinou um princípio que eu demorei a acreditar nele, que é o gaste menos do que você ganha. Sim. Só isso. Ele falou assim, não importa o que acontecer, gaste menos do que você ganha. Só que eu achava aquilo, isso é uma balela, beleza, eu gasto menos do que eu ganho, mas eu posso ganhar mais, eu posso fazer mais, eu sou jovem, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Assim, não tive exatamente uma infância fácil nessa questão do dinheiro. O contato com o dinheiro meu mesmo foi depois dos 16 anos, quando eu comecei ali a trabalhar registrado. Antes disso eu trabalhava eu não revelo muito isso, mas na Praça de Moema tem uma banca de café da manhã, tá? E é uma banca muito rentável, aquela banca de café da manhã. E eu trabalhei para o cara que é dono daquela banca quando eu tinha entre 14 e 15 anos. E na época eu recebia R$100 por mês de salário. Olha. É dessas banquinhas em que a galera vende bolo, Isso. chocolate quente na Mas garrafinha eu acho térmica. isso um negocião. Esse cara ele lugares tinha em que quase tem grandes 30 volumes na é muito bom. época. Meu Deus. E a gente, todo mundo molecada, assim, trabalhava, todo mundo era responsável e tal. Mas foi aí que eu comecei a mexer com dinheiro. Sim. E quando eu comecei a trabalhar registrado, foi aí que eu conheci o tal do cartão de crédito. Quando eu conheci o cartão de crédito, que eu tinha uma conta corrente própria do Banco do Brasil, aquele amarelinho que passava em todos os lugares, eu tinha um limite até bom para o meu salário. Sim. Aí foi que eu conheci o endividamento. Até isso já quase perto dos 20, quando foi ali perto dos 30 que eu tive que entrar na instituição financeira, eu descobri que eu tinha uma pendência interna do Banco do Brasil. A gente quer abrir uma conta para você, mas não pode. Por que não pode? Eu não devo para vocês. Ah, não, é que você tinha um cartão de crédito no passado, você fez um acordo, só que aí quando você fez o acordo, você pegou desconto, você ficou com restrição interna. Aí agora, se você quiser abrir uma conta e a sua empresa quer que você abra uma conta para você trabalhar aqui, então você precisa pagar a diferença. A dívida que ficou com os lá de juros. trás. Uau! Chocada. E eu tive que pagar essa diferença. O valor era pequeno, com os juros ficou médio, mas eu tive que desembolsar um dinheiro que eu não tinha. Assim, eu tive contato, eu tive princípios, mas assim, gente, eu tenho 41 anos e eu vou dizer que eu tenho esse nível de consciência sobre finanças há uns 10, tá? Os primeiros 30 anos foi assim, totalmente freestyle, foi totalmente ganha, gasta, põe no cartão, põe no limite, tira do Empurra limite, mais um pouquinho. faz mais uma coisa, pega um empréstimo, cobre, devolve o empréstimo, vai pro cartão, bico faz o cobrir seu um quê. pedaço. Até porque a grana era curta. Até porque, assim, juntava eu e a Mia ali no trabalho, no dia a dia. Assim, a gente mal pagava nossas contas e fazia nossas coisas. Era muito apertadinho. Sim. Mas, eventualmente, você quer colocar um pouquinho o pescoço para fora d'água, né? E aí,
você acaba gastando. Essa, assim, a minha relação, ela foi longa até chegar aqui e falar assim, não, agora eu sou consciente, eu tenho mais cuidado, eu não quero chegar endividado na terceira idade. Muito bom. Eu quero ser um velhinho que vai sentar na praça com tranquilidade, sabe? Que vai olhar todo mundo passando, vai poder fazer uma fofoca em paz, vai poder... Pagar um sorvete pro neto sempre. Justamente, então. Tá certo. Mas essa é a minha relação com o dinheiro. Ela demorou. Agora é mais consciente, mas antes foi bem difícil. Eu assim, para resumir, eu tive situações onde, no começo da minha vida, eu virei pai muito cedo, com um salário que não era compatível com esse desafio para a época. E, no final das contas, por não ter controle algum, eu estava nessa situação. Eu ganhava um salário que era razoável, mas não era o suficiente para a quantidade de contas em que a gente fazia. E, assim, principalmente com uma criança pequena em casa, eu deveria ter feito talvez algum tipo de controle, tipo, vamos esperar para comprar uma roupinha a mais daqui 5 dias. Porque se eu comprar agora, ele já vem nessa fatura, eu não vou conseguir fazer. E no final das contas, toda vez em que a gente precisava comprar algo diferente, ia numa loja diferente. Porque para aquela loja A, eu já devia. Vamos na outra. Outro cartãozinho. Na época não era de crédito, eram aqueles cartõezinhos de loja. Eu cheguei até uma hora em que, se você perguntasse para mim onde ficava cada uma das lojas, eu estava com todos os endereços na minha carteira. Uma para cada cartãozinho. De qualquer logomarca de loja de roupas que tinha em São Paulo, eu tinha um cartão. E todos devendo. Todos. Nossa. E assim, a negociação disso foi tão ruim a ponto de que eu pegar outras contas em que eu não deveria ficar endividado e começar a me enrolar também. Porque eu comecei a dever para a faculdade, aí comecei a dever conta de luz, aí comecei a ficar numa situação em que eu não sabia bem o que fazer. E aí, para eu sair disso na época, eu tive que escolher quanto tempo eu ficaria endividado sem poder comprar absolutamente nada. Então, gastei todo o crédito que eu tinha numa janela de tempo muito curta e depois passei muito tempo pagando juros até conseguir limpar meu nome. E a situação foi muito similar. Eu só consegui limpar meu nome depois de trocar de emprego, depois de pegar rescisão, 13º, férias, empréstimo, renegociação. Ai, é triste, gente. Meu Deus, é eu não triste desejo ficar isso para ninguém. endividado Cara. também, olha. Não desejo isso para ninguém. Bom, a minha situação não foi muito diferente, né? Eu ganhava R$550. E assim, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha cartão de crédito. Então eu pagava tudo à vista, porque eu não tinha idade ainda para ter cartão de crédito. 16. Mas aí fiz 18, né? Aí quando eu estava com 18, já estava ganhando R$550. Só que eu pagava 394 de faculdade. Sobrar nada. Aí você pensa que descontava 50 do INSS, gente, sobrava R$100 ali. E eu recebi um cartão de crédito com limite de R$200. Triplicou. Gente, eu consegui me endividar e fazer uma bola de neve, assim, absurda, com R$200 de limite. Eu não conseguia pagar. Eu pagava mínimo, assim, o mínimo era R$20, que era 10% na época. E isso foi ficando uma dívida absurda. Essa foi a primeira vez, sozinha. A segunda vez foi emprestando o meu nome. Puxa. Conheço essa história também. Gente, olha, meu pai sempre falou para mim, a gente não tem nada. A única coisa que a gente tem é o nosso nome. Então, a primeira vez que eu fiquei endividada, gente, que vergonha. Ninguém ficou sabendo. Eu mesma me arrumei ali, paguei os juros, não contei para ninguém e me acertei. A segunda vez era uma dívida muito alta. E aí, gente, se eles não conseguem te encontrar, eles ligam para sua família. Então, meu pai, minha mãe recebiam ligação. Gente, olha, que caos. Assim, essa dívida, que foi a grande, assim, era mais de 10 vezes do meu salário. Eu achava que eu nunca ia conseguir arrumar. Mas foi com a consciência, a disciplina, eu entender que eu emprestei, não tinha mais o que fazer, que aquela pessoa não ia me pagar. E que agora aquilo me pertencia. Afinal, o nome era meu. Se a pessoa não cuidou do nome dela, gente, ela ia cuidar do meu? Óbvio que não, né? Não é dela. Não é dela. Então, se ela não cuidou do próprio nome dela, ela não vai ter o mesmo, né, Mesmo cuidado apreço, com o seu mesmo apreço que o seu. E
E vê, a gente falou aqui de uma coisa que é praticamente o retrato do brasileiro médio, né? O brasileiro médio, ele começa a trabalhar com esse dinheiro e já gasta mais do que ganha. Rapidinho. Rapidinho. Assim, ó. E geralmente ele gasta o dele, ele gasta o do outro com o nome do outro, né? Ou ele gasta com mais de um cartão de crédito. Eu conheci um caso, era interessantíssimo, que a pessoa tinha 5 cartões. Mas por que a pessoa tinha 5 cartões? Às vezes a pessoa tem um motivo. Eu tenho um cartão da loja A porque eu tenho um desconto lá, eu tenho da loja B porque eu tenho desconto, eu tenho esse porque eu trabalho na empresa, tenho milha, tenho isso, tenho aquilo. Não, o motivo era administrar as faturas. Ela tinha os 5 vencimentos e ela ia administrando as faturas. Eu falei, então você vive com dinheiro que você não tem? Ela, não, mas é assim, eu compro, mas eu pago, tá tudo em dia. Eu falei, e você já imaginou se amanhã, assim, hipoteticamente, você perdeu o emprego? Não, mas esse risco não está, assim, existindo no momento, né? Foi o que eu ouvi. Não está existindo. Não, falei, no Brasil. No Tá Brasil. bem tranquilo. Tá tudo ok, né? Eu falei, então, mas imaginou se isso acontece? Eu falei, você já sabe quanto que você teria que pagar de cartão de crédito? Ela não fazia ideia. Ela passou uma semana fazendo conta. Na hora que volta o susto, né? Na hora que ela descobriu que ela devia umas 5 vezes o salário dela só em cartão de crédito, não era uma dívida ainda. Era um compromisso a futuro que ela só ia, vamos dizer assim, escalpelando aquele compromisso. Eu pago a fatura do mês, mas aí eu tenho outro cartão que eu começo a usar e o outro vence, eu começo a usar. Ninguém pensa que o filho vai ficar doente. Ninguém pensa que vai ficar doente. Igual minha filha uma vez ficou doente, foi R$300, assim, de remédio. Uhum. E na época a gente estava sem limite no cartão, essas coisas, tinha que pagar à vista. Uhum. E se você não tem? Como que você faz? Aí já era. Aí suas finanças... É aí onde a bola de neve te alcança, né? Exatamente. Ninguém pensa no imprevisto. Ninguém. Justamente. E você também lembrou de uma outra coisa, né? Uma vez que você quebra o tabu de começar a falar de dinheiro, você precisa começar a se organizar. Uma vez que você se organiza, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar que assim, gente... Somos humanos, estamos no Brasil, temos todos os riscos possíveis, aqui todo mundo é fera em risco e a gente precisa ter uma reservinha de emergência. Sim. Mas ninguém pensa na bendita da reserva de emergência porque você tem a questão da saúde. Eu já tive carro, hoje vocês sabem que eu não tenho carro, né? Mas eu já tive carro. Eu consegui bater o mesmo carro umas 3 vezes. Eu posso até dizer que foi alguém que bateu em mim, mas o carro bateu 3 vezes. Tem que arrumar, cara. E as 3 vezes que bateu, assim, por mais que a seguradora arrumasse, eu tinha que pagar a franquia da seguradora. Exatamente. Sim. E aí era uma emergência que era assim, geralmente é uma emergência que é 1/3 do salário. Geralmente nunca é uma emergência assim que... São coisas que acontecem, como Sim. você falou, tá aí. Que a gente está vivendo, né? A gente só não vai passar por isso se a gente estiver vivo. E a gente grava, a gente está gravando isso agora, quase chegando dezembro. Uhum. Aí agora no início de janeiro a gente tem contas em que todo adulto sabe que virão. A gente tem IPTU para pagar, a gente tem IPVA para pagar para quem tem carro, a gente tem uma série de coisas. Aí você até pensa, eu vou me programar direitinho, eu vou fazer o licenciamento do veículo quando chegar na época Antes disso certa. Tem os presentinhos de Natal. Tem os presentinhos de Natal que todo mundo ano. dá. Só que assim, você dá presentinhos de Natal porque todo mundo compra. Quando chegar em janeiro, vem uma fatura que todo mundo recebe, mas ninguém queria. E aí, se você chega lá e descobre que você teve uma surpresinha de, sei lá, está na época do licenciamento, você tem uma multa, você tem um licenciamento de um seguro, você vai ter que comprar um uniforme novo se a sua criança precisar disso para a escola. Pai, mas preciso trocar de mochila. Mas meu pé cresceu, eu quero outro tênis. Essas coisas nunca estão num planejamento. Nunca estão. E aí a galera se enrola, né? Devia ter trazido a mim para a gravação também para a gente conversar, porque a gente está falando de finanças, volta e fala de comportamento. Fala de finanças, volta e fala de... como psicóloga ia agregar tanto. Demais. Fala de uma tendência e outra. Porque, assim, a gente sabe, mas a gente evita. A gente sabe que a gente não pode dar presente no amigo secreto da empresa, mas a gente não diz não. Né? Eu já fiz isso. Você já fez a conta... Trabalhando no meio corporativo também. Você hoje é empreendedor, mas já trabalhou no meio corporativo. Já fez a conta de quanto que você gasta num ano entre aniversários, almoços e negocinho de amigo secreto? Dos dois eu sou mais pão duro. E eu e o Edson trabalhamos juntos durante muito tempo e ele sabe que eu já fiz a conta. Porque eu fazia a conta na mesa
do almoço para falar, olha, eu nem gostei dessa comida e essa conta tá muito cara. Eu não vou ir de novo. Gente, eu ria muito do Fernando, porque às vezes ele falava, não vou participar. Eu falava, amor do céu. E o network? É uma vez por ano e o network. Você já é antissocial na sua vida. Você ainda não vai Você participar. não vou. Você vai queimar todas as suas possibilidades. Ele falou, não vou. Eu acabei não com a vou tradição do participar. presente de Natal nos departamentos, lembra? Do presente de aniversário. Na verdade, você não acabou. Na verdade, você não participava, mas E ela aí continuava acontecendo sem você. Ah, é? Pô, ninguém nunca me Foi. disse. Sempre, Claro, sempre. né? É normal. O mundo gira sem a gente. Sem a gente. Mas veja, aí que tá. Você descobriu uma coisa. O mundo gira sem você. Você nem sabia que a tradição continuava E a galera funcionando continua e você amigo parou de ainda. gastar. Exato. Exatamente. E eu confesso que para mim foi um alívio ao ser empreendedora não ter que participar. Porque você não sabe o que você vai ganhar, se você realmente vai gostar, mas o gasto está ali. E às vezes o seu salário não é compatível com o seu chefe, por exemplo, que ganha muito mais. Sim. E aí todo mundo tem que dar a mesma coisa. Só que às Uhum. vezes o seu salário Não está dá muito conta. além. As suas dívidas mensais, elas não dão conta de participar daquele aniversário. Nossa. Mas você tem que estar ali, pelo social. Isso é muito Eu ruim. participei de uma situação muito interessante em uma empresa onde eu passei, aonde o pessoal do departamento se reuniu, vamos almoçar hoje fora, então vamos almoçar fora, e todo mundo empolgado. Aí eu percebia que os estagiários estavam um pouco desconfortáveis. Sim. Eles queriam estar lá, mas sabiam que talvez fosse pesar um pouco, e aí chegamos no térreo, né, depois de descer do prédio, todo mundo discutindo no elevador, vamos no restaurante A, vamos no restaurante B, vamos no restaurante C. Eu levantei a mão e falei, eu acho que quem tem que escolher hoje é o fulano. Uhum. Todo mundo concorda que é ele que tem, e joguei a pressão nas costas dele. E aí cheguei bem pertinho e falei, amigo, escolhe um restaurante que você tá tranquilo, Uhum. porque todo mundo vai. Uhum. O ponto aqui é se reunir, não é onde a gente vai. Uhum. E aí ele escolheu um que não era muito caro, era um restaurante bacana, mas eu falei, a partir de agora, os estagiários escolhem. Eles é quem tem o limite. O resto da galera que já está com mais velho, mais tempo de carreira, está com salário um pouco maior, pode fazer essa conta. Mas é bacana de ter esse equilíbrio. Deixar quem tem essa chance de... E a gente de pode escolher, voltar ao assunto de relacionamento, porque é isso, às vezes as finanças elas são divididas dentro de casa, mas não são proporcionais aos salários que quem está ali na família sim. ganha. Então é dividido de maneira igual, mas Sim. um ganha mais do que o outro. Por que isso não pode ser dividido também proporcionalmente, né? Eu vejo essa discussão também muito grande. Eu sou a favor de uma outra coisa. Eu sou a favor de conta conjunta, eu dinheiro também. comum Sim. e tudo eu resolvido. Também. Tá? Em casa é assim. Dívida como junta. É e não isso. tem dinheiro Receita de ninguém, conjunta. né? É a melhor coisa. É isso. Mas você está ganhando menos ou eu estou ganhando mais. Não é eu ou você. Nós estamos ganhando o que a gente consegue ganhar. É isso. É isso aí. Mas quando existe essa separação, eu acho que tem que ir para a mesa. E aí não tem como ir para a mesa sem discutir quanto cada um ganha. Por mais que você diga assim, eu ganho X, você ganha Y, e eu vou cuidar das contas A e você das contas B, eu tenho que saber quanto você ganha, você saber quanto eu ganho, para saber se é justo. Afinal de contas, vocês não foram no cartório, assinaram ali uma minuta contratual de um casamento que tem comunhão parcial ou total, ou que seja de separação total, mas tem uma comunhão de bens. Gerou-se ali uma união, uma empresa, e aí você precisa, a partir daquele momento, fazer uma administração justa. Exato. Você faz isso dos departamentos dentro de uma empresa, você faz isso entre as suas coisas ali, por que você não pode fazer isso com uma outra pessoa? Exato. E você falou uma coisa interessante, que você que é empreendedora, o Edson falou de a gente ter um contrato firmado e tal. Quando você abriu sua empresa, você firmou um contrato com o governo, dizendo, olha, agora eu sou dona de uma empresa. E essa divisão, como que você faz para dividir o que é o seu salário ou suas receitas e despesas da Adália e que mistura com as nossas, né? Na verdade, Quando eu a sua tenho empresa? como se fosse um prolabore. Aquele valor eu tiro todo mês, mas é lógico, né? Quando você é empreendedor, você tem que esperar um tempo do retorno do seu investimento. Então, não é assim, você investiu, no outro mês você está tirando tudo que você recebeu. Não é assim. É muito mais complexo, porque você presta contas, né? E aí, beleza, chega um tempo que as suas contas estão equilibradas. Aí, a partir dali, você vai fazer as contas e separar um valor para você todo mês. O que for excedente, aquele valor fica para a empresa.
Porque uma empresa, gente, é um CNPJ. Passa pelos mesmos imprevistos. Exatamente. Então, algo pode quebrar no meu ateliê. Eu posso perder o meu material. Eu posso ser roubada. Pode cancelar. Um cliente pode cancelar. No caminho, eu posso pode quebrar meu carro, eu posso bater. Isso, eu estou ali trabalhando com o meu veículo, né? Ele não é só de uso pessoal. Então, todas essas contas, elas precisam estar inseridas no meu planejamento. Então, isso é muito interessante, assim. Por isso que, às vezes, quando falta em casa, eu fico muito brava de ter que tirar da minha empresa, porque ali funciona como uma empresa. Você vai reinvestir, eu olho, né? ali e falo, isso aqui é daqui, não posso mexer. Se um dia eu fechar, ok, esse dinheiro é meu, né? Sim. Mas enquanto a empresa estiver funcionando, ela tem as mesmas dores que uma pessoa física tem. Sim. Então, o planejamento ele precisa existir. E ele vai além, né? Porque eu presto contas para o governo. Então, todo ano eu tenho que ir lá declarar quanto que entrou, quanto que saiu. E isso precisa estar muito claro. E eu vejo que muitas pessoas não fazem esse controle. E aí mistura tudo. E aí vira uma completa bagunça, né? Porque daí você não tem dinheiro para investir no seu espaço. Você não tem dinheiro para colocar um cafezinho para o seu cliente, que às vezes vai fazer com que você possa aumentar o seu custo ali do seu serviço. Porque o cliente paga pelo bem-estar. Gente, quem não quer ser bem atendido, receber um cafezinho, uma água? E às vezes assim, você embute aquilo facilmente na sua prestação de serviço, mas o fato de você não se programar, de você misturar tudo com as suas contas de casa, faz você sempre estar naquele ciclo de não conseguir fazer melhorias. Então, eu faço essa divisão assim de forma bem clara, bem planejada. Assim. Só tiro se... E sempre vai ter lá, tá? O Fernando ele olha para mim com muita desconfiança, porque ele sabe que eu sempre tenho dinheiro. Eu falo, não tenho, não. Pode não ser muito, mas eu sei que alguma coisinha ela deve ter. Mas é importante a gente entender que tem coisas que a gente não pode mexer. Que aquilo ali é para determinada situação. Tem que fingir que aquilo não existe. Sim. Eu sou um CPF e sou um CNPJ. Sim. Passou ali, né, do a mais, eu não posso mexer naquilo. Aquilo é do meu CNPJ. Sim. O que está dentro do meu CPF eu já transferi para minha conta. É, Aquilo eu isso posso mexer, gastar, fazer o que eu quiser, pagar as contas de casa e assim vai. Mas tem que estar muito claro isso. Isso é uma coisa que a gente, conversando com muita gente, a gente vê, né? As pessoas, às vezes, elas têm duas atividades, ou porque ela faz um bico, ou porque ela realmente é dona da própria empresa. A gente tem muitos microempreendedores, formais ou não, né, no Brasil. E a galera, às vezes, mantém a conta toda misturada, né? Então, está gastando em casa, está usando o dinheiro da empresa, não consegue reinvestir, isso dá muito trabalho. Mas a parte em que mais me dói no coração é que, às vezes, a não separação desses recursos vai fazer com que, em algum momento, você tenha que priorizar as contas que você tem. E aí você tem uma empresa prestando um serviço bacana, seja no bairro, na cidade, e que ela vai quebrar porque a pessoa precisa tirar o dinheiro de reinvestimento ou de comprar uma matéria-prima para pagar uma conta de casa, alguma coisa que faltou, para comprar um gás, etc. E aí a hora que a empresa começa e se você olhar, por exemplo, o planejamento, eles são separados. Você não vai ver no meu planejamento de casa, no meu controle pessoal, o aluguel do meu ateliê. Não. O meu ateliê ele precisa se pagar. Você não vai ver a conta de luz lançada no meu planejamento pessoal. Não, o meu ateliê paga a conta de luz do ateliê. Então, eu vejo muitas coisas se misturando, mas não pode. Porque como que você vai saber em qual serviço que você vai aumentar o valor se você não tem controle disso? Como que você sabe se você tira aquele serviço porque ele não dá retorno nenhum e coloca outro no lugar se você não tem controle disso? Se você não sabe quanto que você paga de aluguel, se isso não está lançado, se não está lançado ali, você não sabe se a sua empresa ela é rentável. Às vezes é melhor você voltar para o mercado e você está ali investindo em gastando algo tempo, que está só gastando a sua energia e está tudo bagunçado. Então, é muito legal fazer o planejamento para você ter esse direcionamento e não misturar é essencial. Assim, não dá para misturar. É uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Para a administração, a empresa em si ela é uma entidade totalmente separada. E ela é dessa forma mesmo, analisada entre as suas receitas, suas despesas, seus reportes de impostos e, no fim, a sua lucrabilidade e da lucrabilidade o que ela pode ou não ser repassada ao sócio, nesse caso você. É triste no que você colocou aqui também, Fê, porque eu fico pensando no seguinte, toda vez que um pequeno empresário fecha a sua loja, a sua empresa, e eu vejo isso, eu moro ali na região de Santo Amaro, eu costumo andar muito a pé, e eu noto quando uma loja fecha, um comércio abre, um comércio fecha, e gera um déficit social. Né? Porque você concorda que uma pessoa que abriu uma empresa por necessidade, ela não abriu por um investimento, por uma escolha, por algo que ela está pensando a futuro. Exemplo, né? Eu tenho alguns trabalhos que eu faço que são basicamente um investimento a futuro. Se eu vier a ter uma consultoria formal, isso é um investimento a futuro. Mas muita gente, como eu vi um outro dia, abriu uma loja de roupa do lado da padaria que eu sempre vou, e aí 3 meses depois a loja de roupa abriu. Qual é a característica disso? A pessoa abriu, tinha uma boa ideia, tinha um pensamento legal, né? Tinha um produto até bom, que eram roupas artesanais feitas sob medida, assim, um negócio que não tinha na região. Só que ela não se sustentou. Provavelmente o preço do aluguel, ou provavelmente ela tinha uma necessidade de salário mensal, que olha isso. quase. Tinha uma necessidade de salário mensal que a empresa não gerava, ou que a empresa até ia gerar, mas ia demorar 6, 8 meses a começar a gerar. E aí, essa falta de planejamento, consciência sobre como é a dinâmica do dinheiro, gera o quê? Um déficit social, porque essa pessoa entrou investindo, provavelmente com algum dinheiro que tinha, e ela saiu com uma dívida. Ai, sim. E sem uma renda. Sem a renda, né? Porque não sai necessariamente empregado, vai sair dali só devedora e desempregada ainda. E hoje em dia, por exemplo, o Sebrae, né? Eu dou aula no Sebrae. O Sebrae, ele faz as pessoas que querem pegar qualquer tipo de dinheiro para investir, passarem por um treinamento. Então, você tem que entender sobre o negócio da sua empresa, sobre as finanças, sobre marketing, sobre tudo. Para ver se realmente, no final disso, você vai pensar, será que eu realmente preciso pegar esse dinheiro? Como que está o meu planejamento? Será que é sustentável? Porque, gente, nenhum negócio, ele se paga de um mês para o outro. Leva um tempo. E você falou de um ponto importante, a questão do se conhecer. A minha esposa, ela fez faculdade de psicologia e está clinicando já há um tempo, né? E eu estava conversando com ela, falando desse assunto de finanças pessoais e tudo, discutindo um caso de uma mentoria. E ela começou a me comentar de algumas coisas que ela tem das colegas de faculdade que montaram clínica também. Porque ela fez uma escolha, ela não montou uma clínica física. Ela atua através de uma plataforma onde ela atende online digital, os pacientes, isso de maneira digital. Só que assim, qual é a infra dela? É o nosso apartamento, é o escritório do apartamento. Qual é o equipamento dela? É o notebook que nós temos. Ou o celular dela, que ela ainda comprou um celular para trabalhar e ela tem um celular pessoal dela já para não misturar algumas coisas. Só que teve casos da faculdade dela que ela está falando, olha, fulana, ela está alugando uma sala em um determinado lugar, está pagando, mas ela só tem 2 pacientes. E aí não se paga e nem vai se pagar durante um bom tempo. Se não ficar vai nesse se pagar. ritmo. E durante muito tempo, até atendendo na plataforma, ela começou ganhando muito pouquinho, aí isso vai evoluindo, porque aí quando fala de plataforma, a nota vai aumentando, vai surgindo. Mas você vê, as pessoas passam, você falou que você dá aula no Sebrae, as pessoas passam por uma faculdade que provavelmente vão ter uma vida de empresário depois, mas a faculdade não oferece uma aula decente de planejamento financeiro. Nossa, sim. E se você for buscar, boa parte das grades acabam não contemplando isso. Sim. Porque você pega um curso que é totalmente focado para humanas, como no caso da Michele, e ela vai exercer esse trabalho puramente, mas olhando para essa disciplina, não tem nada relacionado a isso numa grade de formação. Praticamente nenhum curso, tá? A não ser que você estude finanças e contabilidade. Sim. E administração, né? Que engloba um pouco de tudo. O restante, você não tem finanças ali relacionada ao planejamento seu como empreendedor. Porque uma pessoa que
ela estuda marketing, ela pode formar uma agência, montar uma agência e ser um empreendedor. Mas ele recebeu a orientação necessária para que ele seja um empreendedor de sucesso? Não. Uma pessoa que é psicóloga, ela pode trabalhar no RH de uma empresa, mas ela também pode montar a sua clínica. Sim. Então, tudo isso... Tem relação direta, né? Praticamente, gente, todas as profissões... Tem. O ideal era que todo mundo recebesse essa orientação. Exatamente. Você vê, né? A orientação sobre planejamento pessoal financeiro é um negócio que, assim, é bom para criança, é bom para adolescente, sim. é essencial para o adulto e ele vale para tudo e para todos. A pessoa sofre porque não tem dinheiro, sofre porque não consegue administrar o próprio dinheiro, sofre porque não tem o que quer, né? E eu fiz N exercícios para algumas pessoas já, de botar na frente da pessoa e falar assim, tem casos e casos, vamos respeitar a nossa questão da sociedade. Tem casos que sim, a pessoa não tem o dinheiro que ela precisa, mesmo trabalhando formal, ela não recebe o que ela precisa para viver, e aí é outra discussão, ou vamos buscar um outro trabalho, ou vamos buscar uma outra profissão, mas eu já estou com 40, 45, não morreu ainda? Ótimo, vamos aprender uma outra coisa, vamos nos desenvolver para a gente chegar no que a gente precisa. Mas tem casos mesmo, gente, assim da pessoa ganhar e a pessoa falar assim, não, um dia eu começo a investir. Um dia eu começo a me planejar, porque hoje o que eu ganho tá bom, eu ganho, eu saio, eu curto com os meus amigos, eu compro a minha roupa, eu faço a minha viagem, eu faço isso, faço aquilo. E eu que não tive isso, às vezes gente, dá até um pouquinho de dor, assim, falar, nossa, amigo, na tua idade, eu não tinha essa opção, assim, tão fácil, tranquila, principalmente nas grandes instituições que a gente vê, assim, o jovem, ele já começa bem remunerado. Sim. E a pessoa não se planeja. E aí eu fiz uma conta, falei, olha, eu tenho 40, tá? Eu comecei há 10 anos atrás. Eu tive que fazer um planejamento X para chegar em algum lugar e para eu chegar em algum lugar quando eu tiver... Meu target, tá, gente, ali é 55, 60, tá? É a hora que eu quero começar a sentar na praça e fofocar. Não que eu vou ser... Tá perto. Então, não que eu vou só fazer isso, mas, enfim, já quero ter esse direito. Eu também, tô de nessa sentar meta. e fofocar. Mas aí o jovem tinha 19 anos. Já estava trabalhando legal, né? Um salário bacana. Bacana. Com 60 bacana. estaria milionário. Né? E eu fiz uma conta para ele. Eu falei, olha, na minha idade, o esforço... fiz uma conta para ele que eu acho que o esforço era de R$ 1.500 por mês na minha idade. Para com 60 passar de 1 milhão. Na idade dele, o esforço é R$300. R$300 por Olha mês. isso. Aí. R$300 por mês. Bem aplicado, bem planejado. Aí você fala assim... Tirando essa questão social de pessoas que não conseguem ganhar o que precisam, a maioria, se fizer uma boa revisão nas suas despesas, acha R$300. Aí tem gente que já chegou e falou para mim, mas eu tenho uma idade que investindo R$300 por mês, eu vou lá nos 60 atingindo um máximo assim, muito 100 mil. Eu falei, gente, 100 mil pode dar quase um salário mínimo no dinheiro de hoje. Não é melhor ter um salário mínimo a mais do que não ter na aposentadoria? Exatamente. Quanto antes você começar, melhor. E isso deveria estar na faculdade. Nossa, isso com deveria estar certeza. para todas as pessoas. Isso deveria... dizem que agora está na obrigação do ensino médio, mas a gente sabe que isso é política demorar um pública, pouco, né? demora 5, É 6 anos defasado para... ainda, né? Então Vai demorar tem... um pouquinho para entrar, né? Na Justamente. época, o máximo que a gente aprendia sobre provisionamento e futuro era o conto da formiguinha e do grilo. Eu não conhecia essa, não. Você não conhecia? Lá na minha terra não tem Você essa... assistiu isso aí, pô. Passava no desenho do Pica-Pau que a formiguinha ficava guardando. Da sim, fábula isso de eu Ésopo. lembro. A gente aprendeu isso, mas não tinha maturidade para entender o que fazer com esse negócio. Não, mas na época, conta né? aí pro pessoal saber também. Todo mundo conhece, cara. Não é possível que vocês não tenham visto um desenho do Pica-Pau falando disso. É que para mim a formiguinha guardava pro inverno. Lá no Ceará, como não tem inverno, não precisava guardar. Você não precisava... Pra quê, né? A formiguinha guardava no inverno. Lá não A precisa formiguinha guardar pro guardava no inverno. inverno e o grilo só cantava e se divertia. Quando chegou o inverno, o grilo não tinha comida. E aí a Sim, eu formiguinha lembro desse tinha. episódio. Nossa, eu lembro também. Belo Acabei de episódio. lembrar. E assim, a gente demorou muito para entender que a gente tinha que guardar algum dinheiro para o futuro. Mas o bom é que a gente tem condições de passar isso adiante para os nossos filhos. E é vão ter muito essa- difícil no essa começo, chance, né? É horrível. Porque você passa um tempo de privação, né? Sim. Não é mais assim, quero e compro, calma aí.
Vamos ver aqui se tem a real necessidade de fazer essa despesa. Porque uma vez que você ficou endividado, a não ser tem pessoas que são sem vergonhas, né? Que elas acostumam a ficar endividadas e vão mantendo assim. Vida, né? Mas tudo bem, tá tudo bem, né? Existe espaço para todo mundo aí. Mas quem normalmente uma pessoa não gosta de ficar endividada, é muito ruim. Você perde o seu poder de compra. Se seu nome vai para SPC, você não compra mais em lugar nenhum. E aí nem se você tem um cartão de crédito deve para ele, agora não serve mais para nada. Então você fica muito endividado. Então quando você começa a arrumar, é muito difícil arrumar a casa, gente. Eu vi um caso contado pelo... Tem muita coisa que eu estou contando para vocês aqui que eu tirei e aprendi nos livros do Gustavo Cerbasi. E ele conta de um caso que, assim, o efeito do comportamento psicológico também, tá? Que a pessoa estava tão endividada que eles tiveram que fazer um choque. Mas o choque tinha que ter alguma compensação, porque a pessoa não ia aguentar muito tempo, né? Exato. E essa compensação eles planejaram para fazer ela depois de uns 3 meses. Mas o choque envolvia até vender móveis da casa. Sim. Porque chega num ponto que a pessoa assim, tá tão endividada que ela tem que fazer uma escolha. Ou você continua muito endividado mais 2, 3, 5 anos e normalmente a pessoa não aguenta. Eu vou continuar nesse planejamento pagando a parcela do acordo, da dívida que eu fiz por 5 anos. Não, a pessoa não aguenta. Exatamente. E aí, o que a pessoa faz? Ela quebra o acordo, ela fica endividada de novo. Ela entra no ciclo outra vez, começa a pagar juros de novo e começa a entrar nesse processo de novo. Então, ele ensinou ali uma técnica de você resolver com um choque, mas fazer uma compensação. Então, criou-se uma meta. Você tem uma dívida, a gente precisa resolver toda essa dívida. Como que a gente vai resolver toda essa dívida? Você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que cortar os cartões de crédito, vai ter que gastar só o que você tem no bolso agora, vai ter que cancelar serviço. Tá, mas beleza, isso daqui não paga. Então você vai ter que vender determinado carro, vai ter que trocar por um carro mais velho. Se você realmente precisar do carro, vai ter que trocar por um carrinho. Foi isso que aconteceu comigo. Simples. Eu vendi minhas roupas. Nossa. Eu vendi roupas que davam para vender, que estavam boas. Porque, gente, eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no meu carro. Só que eu tinha que acordar muito cedo para ir trabalhar. Eu entrava às 7, eu acordava às 4 da manhã. Então, eu precisava do carro. Então, eu precisava colocar gasolina. Então, o que eu fazia? Eu vendia uma blusa, era o dinheiro da gasolina. É a gasolina daquele dia. Às vezes de 2, 3 dias. Então, vendia. Gente, olha que eu passei por essa situação de choque. Com uns 3 meses, mais ou menos, aquilo começou a ficar muito... Eu tinha leg para usar, começou a ficar insustentável. Aí eu comecei a me dar pequenas folgas, mesmo estando endividada. E eu falei, vai demorar um pouco mais para eu me organizar, mas em 1 ano eu não vou conseguir. Então, vou ter que prolongar isso mais, mas vai ter que ser uma meta sustentável. Mas o choque foi muito necessário. E a renda extra também que você correu atrás bastante. E a renda extra que eu corri atrás. Fazer Mas, bico, olha, isso funciona muito, tá? Mas realmente precisa do choque, mas ele tem que durar um curto período para a pessoa entender que aquilo... Não dá para voltar para aquela situação. Eu nunca mais quis ficar endividada na minha vida. Porque aquilo foi tão traumatizante, assim, eu falo, não quero entrar nessa situação de novo. E esse fato de eu falar que tem gente que é sem vergonha, né? Porque ele vê que dá para arrumar ali num tempo, ele vê que o salário dele é um salário legal, dá para consertar, em 6 meses ele está de boa. Daqui a pouco ele volta de novo e você vê que gastou todo o dinheiro com coisas totalmente desnecessárias. Não foi um investimento, não foi nada. Ele nem sabe para onde que foi o dinheiro. E está endividado de novo. E aí você vai olhar, a gente demora um tempão, né, para se programar. Eu quero comprar um jogo de panela, vai falar da novo. Às vezes eu olho e falo, poxa, está muito caro. 6 meses vou aguentar aqui sem comprar esse jogo de panela? Sim. Aí você vai na casa de uma colega que está totalmente endividada. Ela está com o jogo de panela lá. Você fala, comprou o jogo de panela? Porque eu mereço, né? Trabalho tanto, mas até onde vai essa questão de você merecer? Você merece o Serasa
te mandando correspondência e você merece, as empresas de cobrança A te vida é ligando, hoje. eu não mereço. É nesse ponto, né? Então, mas é legal, porque hoje eu vivo muito assim, a vida é hoje também, mas por quê? Porque eu tenho uma reserva. Então, eu me permito hoje poder comer num bom lugar, não me privar quando eu vou viajar. Claro, eu não vou sair gastando o que eu não tenho. Mas o que as pessoas não entendem é que se elas tiverem a consciência e o planejamento, elas vão poder ter as coisas que elas querem, mas de uma forma legal, sustentável, e Saudável, não né? comprando e se endividando e pagando juros absurdos e ficar ali, né, naquele ciclo sem fim. Então, eu falo, gente, é muito legal fazer o planejamento financeiro, porque hoje todos nós aqui fomos bem pobres. Sim. E hoje a gente se dá o direito de escolher igual você, ter um carro ou não ter. Porque você mora numa localização legal que te permite não ter um carro. A gente já mora longe pra caramba, mas a gente pode ter o carro. Sim. Então, é uma escolha que você pode fazer, mas foi tudo um planejamento, uma disciplina, todo um processo, né, que a gente teve que fazer para chegar. Somos ricos? Não. Mas temos uma vida legal. A gente pode fazer o que a gente tem vontade hoje, conforme a nossa disciplina. Essa questão da escolha e do pensar no futuro é uma coisa que... Tudo com equilíbrio. Você também não pode pensar futuro demais, nem passado demais, nem presente demais. Tudo é um equilíbrio. Né? É importante, quando você fala de pensar no futuro, você brincou com o jogo de panela, estava tendo aqui algumas lembranças. Vocês foram uma vez lá no apartamento, vocês lembram da geladeira branca, né? Lembro, claro. Era a geladeira branca que a gente comprou no casamento. Ai, a gente Ela está com a durou nossa ainda. 15 anos. 15 longuíssimos anos. E ela nunca deu defeito. E vai ficando lá. E a gente ainda doou ela para uma outra pessoa e deve estar funcionando ainda. Eu acho que ela com tinha alguma certeza. bruxaria nela lá que funcionava. Mas, veja, nem tanto, né, essa questão do pensar no equilíbrio. Assim, às vezes a gente tá pensando, eu mereço. Sim, você merece. Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar da sua saúde, né? Primeiro você e depois todas as outras coisas, porque no final das contas, se você não existe, as outras coisas também necessariamente não vão existir. Mas, no fim, também você precisa ter um pouco de equilíbrio de também não só se premiar. A gente falou muito aqui dos casos extremos, a gente falou da dívida, a gente falou do Serasa, a gente falou da necessidade da reserva de emergência, mas a gente também tem os casos das pessoas que ganham bem, que vivem bem, que não têm dívida, mas ela vive à beira do abismo. Eu estava com um amigo discutindo um caso ontem, e assim, gente, planejamento financeiro vicia. Você começa a sempre enfia isso no assunto e vai discutindo. Eu estava falando de um caso, de um profissional, e por acaso a gente acabou entrando nesse assunto, virou exemplo ali, de que ele estava muito bem. Ele tinha 27 anos de empresa. Conhecia o dono da empresa, tinha relação com o dono da empresa há 27 anos. E era um diretor, estava bem contratado, estava tudo ok e tal, não sei o quê. Um belo dia, numa discussão fútil, inútil, o diretor, ou o dono da empresa, simplesmente falou, quer saber? Não, você não faz mais parte. Como ele não era sócio, ele não era dono, então ele foi mandado embora. Certo? Ele foi mandado embora com a rescisão a contento? Sim, ele era um diretor. Alguém falou na casa de milhões na saída dele. Ok. Aí fala assim, nossa, ele saiu muito bem. Só que ele era um diretor, ele ganhava bem. E o custo ele de tem uma vida? mansão. E para manter? Nossa. Então, ele tem uma mansão, não sei se ainda tem, mas na época, uma mansão estava em construção com piscina no teto. Nossa. Numa área caríssima. E nessa situação, o que acontece? Por que eu estou dando esse exemplo? Que assim parece um extremo, isso, aquilo. Mas é porque isso pode bater a nossa porta. Lembra do que a gente falou? A gente está no Brasil. Isso pode bater a nossa porta. Sim. Então, por que pensar na reserva de emergência? Por que pensar que amanhã eu posso não ter o salário disponível? Enfim, a gente está em São Paulo, está no mercado superaquecido, tudo acontece. A gente até criou novos verbos, né? A gente pode ser leofado qualquer hora dessas. Sim. Né? Isso pode acontecer. E aí, nessa situação, o que acontece? Se você não tem 3, 6
É difícil achar quem tenha 12 salários, tá? De reserva de emergência. Tem de investimento, tem isso, tem aquilo. Mas de reserva de emergência, pelo menos uns 3. Por quê? É Pra o tempo segurar. de você parar, respirar, não se desesperar, pagar as Não contas do pegar a mês primeira oferta ruim que aparecer. também. E você conseguir se planejar e conseguir fazer as coisas assim racionalmente. É só para ser racional. E você não se desesperar de falar assim, nossa, se eu não arrumar um emprego hoje, alguma coisa vai dar muito errado. E o pior, pode ser que eu aceite uma oferta no desespero que ela não pague nem a metade das minhas contas por causa do nível de vida que eu tenho. Sim. Isso é uma coisa que... Lembra que eu falei, né? Isso em aconteceu casa, com a gente, né, mano? Sim. Desculpa, Mas tô a dando gente. exemplo de vocês. Mas a gente não se desesperou porque a gente tinha reserva de Sim. emergência. Então Olha o foi exemplo. assim: o Fernando foi para uma empresa para ganhar muito mais. Uhum. Só que a gente não se. Não se deslumbrou. Né? A gente Deslumbrou. manteve mais ou A menos gente o mesmo estilo de manteve, vida lógico, que tinha melhorou antes, um né? pouquinho, mas ali, equilibrado. E com a nossa Bem tranquilo. reserva, tudo bem tranquilo. O que aconteceu? Não deu certo o emprego. Uhum. O emprego que era para ficar no mínimo 3 anos, Uhum. ficou 1 ano. Uhum. E um mês depois que o Fernando foi mandado embora, o meu ateliê foi roubado. E levaram tudo. Uhum. Só que a gente tinha reserva. Que bom. Então, nós tivemos tempo. Eu refiz o meu ateliê em outro lugar, mais seguro. Uhum. Então, eu tinha uma reserva lá. Então, o Fernando tinha um intercâmbio marcado, que ele tinha ganhado uma bolsa. Não precisou Ele- desmarcar. Não precisa Ele não desmarcar. precisou, ele foi para o intercâmbio, chegou lá, ele recebeu uma proposta de emprego, analisou a proposta. É muito diferente quando você tem a possibilidade de, não, calma, tá tudo bem, a gente não vai morrer, sabe? Tá, Dá pra segurar um dá período, para né? segurar um pouco mais. E aí eu entrei nessa, Edson, meu Deus, se a gente não tivesse. Eu falei várias vezes à noite, a gente conversando, que a gente adora conversar à noite, né? Que é quando os cachorros dormem, minha filha também. E eu conversando assim à noite, falei, amor, se a gente não tivesse, Uhum. o que a gente ia fazer? Como que a gente ia esperar que os bandidos iam invadir o prédio onde meu ateliê estava, iam arrombar Pois todas é. as portas, levar tudo, levar a câmera, até a câmera eles levaram, que os policiais não iam fazer nada, você ia ser mandado embora, sendo que você, no mínimo, ia ficar 3 anos, que tudo isso ia acontecer se a gente não tivesse. Uhum. Então, pensar nisso, e é isso que você falou, a gente vivia bem, Uhum. não tinha dívida, a gente já tinha quitado do nosso apartamento, tinha quitado do nosso carro, mas estava tudo dentro do limite, a gente tinha a nossa reserva. Porque mudou tudo de uma hora para outra sem a gente esperar. Sim. E é por isso que ela tem esse nome de reserva de emergência, justamente para sustentar o risco de uma emergência. E você deu exemplos aqui que foram totalmente assim, situações involuntárias, vocês não esperavam isso. Exatamente. Mas vocês já pensaram que a reserva de emergência ela pode sustentar a sua saúde mental? Nossa. pensaram nisso? Já. Porque em um determinado momento, o meio corporativo principalmente, você pode simplesmente assim, explodir, de novo os verbos novos, burnoutar, Pode. ou você pode falar assim, eu tenho como. Então eu vou planejar, sair, respirar, pensar e depois eu volto. Não, a sua própria atitude diante de uma dificuldade que você tem no emprego muda. Se você tem uma situação onde você consegue falar, cara, eu não estou devendo, eu não estou desesperado, eu tenho uma reserva. Então, se de repente você está passando por uma situação que estão exigindo mais do que foi combinado, Aham. estão explorando a questão de horas em que você trabalha. Uhum. Se você está totalmente endividado, você é obrigado a aceitar essa situação. Sim. Muitas vezes você acaba sofrendo dentro do seu trabalho porque você se sujeita a coisas em que você poderia levantar a mão e falar, não, hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso. Não, hoje eu não consigo. Pode contar comigo semana que vem, mas hoje não dá. Por alguma Sim. razão em que você começa a abandonar a sua vida pessoal, só que você fala, cara, se eu perder esse emprego, eu estou ferrado. Uhum. Mas se você consegue fazer uma reserva, você consegue pensar melhor, discutir melhor. Você ganha até mais autoridade na hora de falar o que você não poderia fazer, as coisas que você concorda ou discorda. Tem gente que tem ideias de fazer coisas diferentes do que foi demandado a elas que não tem coragem de dizer. Porque é melhor eu ficar e obedecer
e manter a segurança aqui. Manda quem pode, obedece quem tem dívida. Não é nem juízo, né? Obedece quem tem boleto. Obedece quem tem boleto. Uhum. E aí a pessoa acaba fazendo menos do que ela poderia. E às vezes a situação até profissional não é aquilo que a gente espera, né? A gente espera às vezes pessoas inteligentes, críticas, que trazem sugestões diferentes. E aí você dá uma ideia, que às vezes a ideia nem é tão boa e a pessoa só acata, fica quieta, executa, porque ela está numa situação em que ela está muito encolhida, né? Isso consome Nossa, psicologicamente. chega uma hora que não aguenta mais. Muito. E aí, porque a pessoa está trabalhando num processo em que ela tem uma obrigação que aquilo não estava contratado para ela, essa Exato. obrigação. Né? E a reserva de emergência, sim, ela pode salvar, ela pode te tirar de uma furada, né? Que isso aí é uma furada. Ela pode até ser a sua reserva de oportunidade, né? Afinal de contas, né, Dália, você passou do meio corporativo para ser Sim. empresária e, de certa forma, você teve que parar para se planejar em algum momento. Eu né? fiquei 1 ano antes de sair da empresa, Uhum. me programando para ter dinheiro por 1 ano depois. Pois é. Então, eu não contei só com a rescisão que eu ia receber para investir no meu negócio, porque eu teria que me capacitar. Eu estava mudando totalmente de área. Uhum. E é engraçado, porque não deu certo. Eu fiquei 11 meses fora do mercado com a minha reserva. Não passei nenhuma dificuldade. Uhum. Só que com 11 meses eu vi que o meu negócio não deu lucro. O que eu ganhava não supria ainda Uhum. o que eu tinha, né, as nossas condições, o que a gente tinha ali estabelecido como mínimo. O que eu tive que fazer? Voltei para a empresa. Continuei trabalhando nos 2 por mais 1 ano e meio, me programei e voltei. Depois meu negócio virou sustentável. Mas aí eu já me programei para... Eu já tinha as clientes que eu tinha naquele período, continuei mantendo. Nossa, foi insano. Eu tinha muita idade legal e saúde mental naquela época. Isso também foi muito importante. Mas aí meu negócio virou sustentável. Mas eu tinha uma reserva para manter o meu negócio enquanto ele não fosse sustentável. Você usou ela como um momento de oportunidade, aprendeu. Errar faz parte do momento de empreender. Mas aprendeu, reconstituiu as suas ideias, reprogramou suas ideias, Exato. achou um caminho, porque, claro, você teve tempo para pensar, raciocinar, trabalhar, planejar um caminho, achou um caminho e agora está no Exato. sucesso E que tá assim, foi fazendo. muito legal, porque o fato de eu ter, né, uma reserva, eu fiz vários cursos que eu investi e odiei. Odiei. Simplesmente odiei. Eu fiz sobrancelha, eu falei, não é para mim, não. Vou fazer torto em alguém. Não tenho Alguém vai ficar habilidade, com não tenho. Uma monocelha, né? Uma Mas de um o lado fato só. de eu ter me programado me fez, ok, tá tudo bem ter investido aqui. Uhum. E isso eu não quero fazer. Mas eu aprendi, fiz depois com excelência, fiz o curso se pagar e depois nunca mais exerci aquela profissão. Então, o fato de você se programar faz com que você fique mais tranquilo. É exatamente isso que você falou, a saúde mental intacta. Uhum. Eu sabia que no próximo mês, mesmo que eu ainda não tivesse o retorno do meu investimento ainda, estaria tudo bem. Eu ia continuar batalhando para ter, mas ainda eu poderia levar um pouquinho mais de tempo. Então, isso foi muito bom, porque a minha saúde mental ficou muito boa, né? Você saber que você tem um dinheirinho ali guardado para, se acontecer alguma coisa, se não se pagar, você ainda pode pegar e continuar investindo, continuar conquistando clientes de uma maneira mais tranquila. Imagina, gente, alguém desesperado para conquistar cliente. Se não precisar fechar amanhã, aí começa a fazer promoção, baratear colocar o muito seu preço. ticket lá embaixo, porque precisa para amanhã. E não E o é seu esse. serviço não fica valorizado nessa Exato, situação. sendo que você teve que investir em muita coisa, né? Em estudo, no lugar que você vai ficar. Sim. E aí, não está tendo retorno? Então, isso foi muito bom para mim, de poder depois cobrar o valor realmente que vale o meu serviço. Sim. Então, gente, ter planejamento é tudo. Falando em planejamento, a nossa hora está acabando. Eu queria pedir para vocês deixarem aí uns recados finais, né? A gente começou essa gravação motivados pelo fato de a gente já ter os 3 vivido essa situação de dívida na vida, e a gente saber que não importa o tamanho da dívida que a gente já viveu, dá para sair. Dá para sair. Dá para sair. Eu acho que eu queria deixar um espacinho rápido para vocês deixarem alguns recados para quem está assistindo isso agora, e fique à vontade. Pode começar.
Bom, eu vou começar então só dizendo rápido assim que para você não se desesperar, né? A gente colocar um pouco a razão no final das contas e fazer contas o suficiente para você conseguir planejar direito. Se você não tiver condições de fazer sozinho, busca ajuda de alguém que já passou por essa situação, se possível, sem você precisar gastar por isso. Afinal de contas, tem muito conteúdo gratuito te ensinando a ir além nesse assunto para você conseguir sair dessa situação de dívida e assim por diante. A gente começou e necessariamente não se apresentou de onde vem e tal. E assim, eu não sou da área de finanças originalmente, né? Eu estudei sistemas, eu me especializei em projetos. Sim. E necessariamente não estudei finanças. Tive muito contato com finanças depois. E assim, o que eu deixo de recado é que se você souber achar o caminho onde você gaste menos do que você ganha. Isso é muito delicado, mas dá para buscar. Assim, gaste menos do que você ganha e você conseguir se planejar para ter uma folga, eu acredito, o ser humano ele é inteligente o suficiente, tá? Para achar o melhor caminho para si. Você tem conteúdo gratuito. Eu não vim de finanças. Isso foi um tema que me incomodou e virou uma filosofia de vida. E eu tenho conseguido, vamos dizer assim, avançar um pouco mais. Eu acho que vale uma próxima rodada, inclusive, para a gente começar a falar agora de como que a gente conquista bens, como é que a gente investe, como que a gente avança nas finanças. Mas hoje, sim, vale muito porque os recados aqui foram importantes que dá para sair, dá para buscar conhecimento, dá para resolver o problema, desde que se tenha disciplina e busque ter um pouquinho de saúde mental na hora de resolver tudo isso. Muito bom. A parte do planejamento que eu falo, como que você vai ter a clareza das suas entradas e saídas, ela é primordial. Então, coloque, né, tudo que está entrando, tudo que está saindo, para você ver o que você vai fazer com aquela situação. Tudo que o Fernando e o Edson falaram é muito, muito importante, mas vocês precisam ter clareza. A partir da clareza ali que você vai falar, bom, isso aqui vai ter que sair, isso continua, isso daqui não vai dar ainda, porque eu preciso ter o equilíbrio emocional para fazer, mas façam, tá? Da maneira que for melhor para vocês, seja no caderninho, seja no Excel, seja no aplicativo no celular, mas façam esse controle para que vocês possam ver aonde está indo o dinheiro de vocês e começar a tomar as decisões certas. Muito bom, muito bom. Então é isso, fica o nosso obrigado aí pelo tempo que vocês passaram aqui nos ouvindo. Eu espero que essas dicas possam ter sido úteis. Agradecer o pessoal da Prefácio Estúdio que está ajudando a gente com a produção, com o ambiente. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.